Lucas 6:37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando eu leio esse texto de Jesus, capítulo 6, duas reações acontecem dentro de mim. Uma é de estranheza, outra é de achar interessante. Quer dizer, eu acho estranho e interessante ao mesmo tempo o texto que leio. Primeiro, eu acho estranho porque eu fico pensando assim: por que é que Jesus está preocupado em nos ensinar a viver bem na terra? Porque se você prestar atenção, o que ele está fazendo aqui, esse texto que nós lemos, é sobre como é que a gente vive aqui na terra, com o nosso próximo. Isso que eu acho estranho, porque a gente tem a priori a ideia de que a missão de Jesus foi nos preparar para ir para o céu, não é? Isso a gente aprende. Aliás, essa é a tese de toda a religião, é o discurso de toda a religião. Qual é o discurso de toda a religião? O discurso de toda a religião é o seguinte: nós temos o bilhete que lhe garante o céu. Não importa se é católico, se é espírita, se é budista, se é islâmico, se é protestante, se é evangélico, se é toda a igreja. O discurso de toda a igreja é o seguinte: você quer ir para o céu? Eu tenho um bilhete, eu tenho o caminho que diz para você como é que você chega lá. Ora, se essa é a plataforma de toda a igreja e de toda a religião, por que é que Jesus, no principal sermão dele, não fala do céu, ele fala da terra? Eu acho estranho. E eu acho interessante, porque Jesus está, na verdade, querendo ensinar os discípulos a viverem bem aqui na terra. Como é que vocês vivem bem? Não julguem, não condenem, perdoem. Então, parece, o texto não diz com clareza, mas está implícito, que uma coisa é o texto dizer claramente e outra coisa é estar implícito. Está implícito no texto que o que Jesus está querendo nos ensinar é o seguinte: se você quer ir morar no céu, você tem que aprender a viver bem aqui na terra. Aliás, os bons cidadãos do céu são os bons cidadãos da terra. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: aprenda a viver bem aqui, que lá o seu lugar está garantido. Não se preocupe que você chega lá. É isso que ele está querendo ensinar. Aprenda a viver bem aqui, com o próximo, que você vai viver bem lá. As coisas se garantem por si só. Como é que isso está implícito no texto? Quando ele diz assim: não julguem, não se preocupe que lá você não vai ser julgado. Não condene, que lá você não vai ser condenado. É como se ele estivesse dizendo assim: aprenda a viver bem aqui, que lá eu garanto. Porque, na verdade, a nossa grande tarefa não é empurrar a vida com a barriga, vivendo male-male e esperando o céu chegar. Isso não é a tarefa da religião. Quer dizer, é essa a tarefa da religião. As religiões fazem isso. Sua vida é uma desgraça, é miserável. Então é o seguinte: aguenta firme aí que a gente tem o bilhete e lá vai ser bom. Jesus disse: não, aprenda a viver bem aqui, que lá as coisas acontecem. Por quê? Porque
O grande problema nosso de vida é convivência. 90% dos nossos problemas, se você tirar as doenças físicas que a gente adquire e desastres, terremoto, furacão, você tirando os problemas físicos e os problemas acidentais, todos os nossos problemas são de convivência. É aprender a conviver com o próximo. Todos os nossos problemas na vida são o quê? São relacionados com como é que eu convivo com o próximo. O grande problema nosso na vida não é aprender a conviver sozinho, porque nós não vivemos sós, nós precisamos do outro. E o outro é sempre um problema, conviver com os outros. Então assim, o grande problema de viver bem é a gente aprender a viver com o próximo, com o outro. Eu gostaria que o grande problema nosso na vida fosse o diabo. Eu gostaria, sinceramente, que o nosso grande problema na vida fosse o diabo. Por quê? Porque com o diabo a gente diz sai, e ele sai. Agora com o outro, com o próximo, você não diz sai, e a pessoa não sai. Ele te dá um murro na cara. Sai o quê, rapaz? Você tá pensando o quê? Vem cá, eu te pego aqui. Quer dizer, o grande problema nosso é que eu sou o próximo de alguém. E o alguém é o meu próximo. E a gente tem que aprender a conviver junto. Por que a gente tem que aprender a conviver bem aqui junto? Porque enquanto aqui nós estamos na terra, enquanto a gente está aqui na terra, e o outro é uma chateação, o outro nos importuna, a outra pessoa nos inquieta, a gente diz assim, qualquer dia esse miserável morre e eu fico livre dele. Mas quando chegar no céu, você vai ter que conviver comigo para sempre. E não adianta você dizer assim, esse miserável um dia vai desaparecer daqui. Que eu chegar lá, eu digo, cheguei. E aí a gente diz, agora e agora? Porque a gente não vivia bem lá e agora como é que nós vamos viver aqui? Então assim, se você quiser viver bem lá, o principal problema que você tem que resolver aqui na terra é o problema da convivência com o outro, com o próximo. Essa é a nossa maior dificuldade. Porque, na verdade, é essa a nossa dificuldade na vida. Qual é a dificuldade que você tem na vida? Fora doença, fora acidente que pode ter acontecido. São pessoas. Alguém que me fez o mal, alguém que me roubou, alguém que me insultou, alguém que me traumatizou. É a outra pessoa. Por isso é que os existencialistas franceses, Albert Camus, Freud, Sartre, aquela escola que era muito forte na Europa, Segunda Guerra Mundial, eles diziam o quê? Que o inferno é o outro. O inferno é o outro. Quer dizer, o inferno na minha vida é uma outra pessoa. É ter que conviver com o próximo. E se a gente for pensar bem, no mundo que nós estamos vivendo, o inferno é isso mesmo. São pessoas que nos fazem o mal. Quais são os infernos que foram produzidos na minha vida? Alguém. Conselho mal dado, uma companhia ruim, um trauma que foi feito. Criaram infernos na minha vida. Aí Jesus vem e diz o seguinte: você só pode viver no céu se você transformar o outro não no inferno, se você transformar no outro num parceiro. Então a mensagem de Cristo é completamente contrária à mensagem do existencialismo. Porque a mensagem do cristianismo é a mensagem seguinte, que você só encontra paz quando você deixa de ver o outro como um inferno. E se você vê aqui o que Jesus quis nos ensinar, é exatamente isso. Como é que nós aprendemos a conviver sem que o outro seja a causa do meu inferno e sem eu ser a causa do inferno do outro? Porque eu também sou. Para algumas pessoas eu sou um inferno, e algumas pessoas para mim são um inferno. O nosso problema é convivência. É o principal problema da vida humana. Não é o diabo. O problema maior da nossa existência não é Satanás. Somos nós. Eu. E aí Jesus quer ensinar como é que a gente conserta essa lógica. E ele conserta essa lógica nos ensinando a viver bem. E ele estabelece 3 princípios aqui básicos de como é que a gente pode viver bem. Como é que a nossa vida aqui na terra pode ser boa, resolvendo esse problema da convivência. Primeiro,
ele nos ensina que a vida é mais bem vivida quando nós não exigimos, mas nós oferecemos reciprocidade. Eu vou explicar para vocês. Não é quando eu exijo que as pessoas me tratem como eu trato. É quando eu ofereço tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. Que o grande problema nosso de convivência é que nós exigimos. Ora, se eu estou tratando bem, você tem que me tratar bem. Se eu estou sendo justo, você tem que ser justo comigo. Se eu estou sendo misericordioso, seja misericordioso comigo. A gente cobra reciprocidade. E aí Jesus diz o seguinte: se você quiser viver bem, não cobre reciprocidade, ofereça reciprocidade. Me ajude a tratar você como você está me tratando, a ser bom com você. E que a minha reciprocidade seja de eu tratar as pessoas não de acordo com a lógica da retribuição, mas com a lógica da bondade. Primeira coisa que Jesus diz. Porque o grande problema nosso é que nós estamos sempre cobrando. Opa, peraí, eu estou lhe tratando bem, que você me trata mal. Você tem que me tratar pelo menos igual. Aí a gente quebra essa lógica. Como? Não exigindo reciprocidade, oferecendo. Quando a gente para de exigir reciprocidade e oferece a reciprocidade da bondade e do amor, a gente quebra o ciclo da má companhia. Eu vou oferecer para você bondade, para que você me trate com a bondade que eu estou lhe oferecendo. Não juízo, não condenação, mas bondade, misericórdia, perdão. Quer dizer, quando a gente quebra essa lógica, nós temos possibilidade de viver melhor. E se tivermos possibilidade de quebrar essa lógica aqui, nós nos candidatamos a sermos cidadãos do céu. Então eu estava lendo essa semana sobre esse assunto e me chegou às mãos um texto do Charles Chaplin, que quando eu li eu falei, é isso. Ele diz assim, é muito lindo: ei, sorria, mas não se esconda atrás desse sorriso. Mostre aquilo que você é sem medo. Existem pessoas que sonham com o seu sorriso, assim como eu. Viva, tente. A vida não passa de uma tentativa. Ei, ame acima de tudo. Ame a tudo e a todos. Não feche os olhos para a sujeira do mundo. Não ignore a fome. Esqueça a bomba. Mas antes, faça algo para combatê-la, mesmo que se sinta incapaz. Procure o que há de bom em tudo e em todos. Não faça dos defeitos uma distância, e sim uma aproximação. Aceite a vida, as pessoas. Faça delas a sua razão de viver. Entenda as pessoas que pensam diferente de você. Não as reprove. Ei, olhe à sua volta. Quantos amigos você já tornou alguém infeliz hoje? Ou fez alguém sofrer com seu egoísmo? Ei, não corra. Para que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você. Sonhe, mas não prejudique ninguém e nem transforme seu sonho numa fuga. Acredite, espere. Sempre haverá uma saída. Sempre brilhará uma estrela. Chore, lute. Faça aquilo que gosta. Sinta o que há dentro de você. Ei, ouça. Escute o que as outras pessoas têm a dizer. É importante. Suba. Faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo. Mas não se esqueça daqueles que não conseguiram subir a escada da vida. Ei, descubra aquilo que há de bom dentro de você. Procure acima de tudo ser gente. Eu também vou tentar. Ei, você não vai embora. Eu preciso dizer-lhe que te amo, simplesmente porque você existe. Então Jesus já tinha falado há 2000 anos atrás, antes do Charles Chaplin escrever isso aqui, que a lógica para uma vida bem vivida é essa mesma, tá certo? Não condene, não julgue,
Perdoe, porque se você fizer isso, você para de ter uma exigência de reciprocidade e você começa a viver numa relação em que você não está exigindo que os outros façam aquilo apenas que você está fazendo. Segundo princípio que Jesus ensina aqui é que a vida é mais bem vivida quando nos conscientizamos de que somos afetados e afetamos outras pessoas. Quando é que a vida é mais bem vivida? Quando nós nos conscientizamos de que nós somos afetados por outros e de que nós afetamos outras pessoas. A cada encontro, nós nos redefinimos como pessoas. Cada vez que você encontra alguém, em cada encontro da vida, você não é mais a mesma pessoa. Foi essa comparação que Jesus quis dizer quando ele disse um cego guiando outro cego. Ele disse, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a sua vida está guiando alguém a algum lugar. É assim, como se nós fôssemos um cometa passando pela vida. Nós somos um cometa que vem e passa rapidamente pela vida. E nessa passagem tem uma cauda. Todo cometa tem uma cauda. Essa cauda está atraindo pessoas. Você está atraindo gente. Todo mundo está. E as pessoas estão indo no rumo que você está indo. Você está influenciando alguém e alguém está ali influenciando. É assim, não há uma pessoa que não seja afetada por outra pessoa, seja transformada por outra pessoa, e não há uma pessoa e que esteja me acompanhando por essa mensagem gravada que não esteja modificando alguém. Você está sendo modificado por alguém e você está modificando alguém. Todo mundo. Uma experiência que eu tive recentemente. Um casal aqui da nossa igreja teve uma filhinha com uma doença genética gravíssima. A Vitória. Meninazinha chamava-se Vitória. Ela só viveu cerca de 10 dias aqui na terra. Eu nunca vi. Meus olhos nunca contemplaram. Porque quando eu fui visitá-la no hospital, eu não pude entrar na UTI. Não deixaram eu entrar na UTI neonatal. E quando ela morreu, que eu fui fazer o sepultamento, o caixãozinho pequenininho assim, branquinho, estava lacrado e eu não vi a Vitória, nunca vi. 10 dias ela passou aqui na terra. E nós estávamos fazendo o enterro daquela criança naquele cemitério, 5 horas da tarde, o sol se pondo, o crepúsculo do dia, aquele ambiente nostálgico e melancólico e bucólico do fim do dia. E a gente enterrando a Vitória, eu fiquei olhando para aquele caixãozinho, eu falei assim, que a minha experiência de vida, eu ia sair daquele cemitério uma pessoa diferente. E eu fiquei pensando, que coisa interessante. Uma meninazinha de 10 dias de vida só mudou a minha vida. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Porque a Vitória causou um impacto na minha vida, nos meus valores, na minha teologia, naquilo que eu conheço a respeito de Deus. Ela mudou um monte de coisa a meu respeito, dentro de mim, na minha alma. 10 dias só, que eu nunca nem vi. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte: você está também afetando alguém. Alguém está olhando para você. E o nosso problema de convivência é quando a gente se conscientiza de que a nossa vida é afetada e afeta outros. Porque se a gente tiver essa consciência, eu vou tomar cuidado para não levar ninguém para o buraco. Porque Jesus disse que um guia está guiando outro guia. Um guia está guiando o outro. Alguém está guiando alguém sempre. E quando você se conscientiza de que você está guiando alguém, você toma mais cuidado para esse alguém não ir para o buraco. Porque a lógica é que um cego guiando outro cego, os dois caem no barranco. Então a vida é mais bem vivida quando a gente se conscientiza disso. Eu estou sendo afetado por alguém. Será que essa pessoa que influencia a minha vida está me levando para o buraco? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Porque alguém está me influenciando. Eu estou influenciando alguém. E a influência que eu estou produzindo na vida dessa pessoa está levando ele para o buraco? Terceira coisa que Jesus quis ensinar aqui nesse texto, que eu acredito, na minha leitura do texto, que a vida é mais bem vivida quando nós não tentamos minimizar as nossas falhas, apontando os erros alheios.
A vida é mais bem vivida quando nós não tentamos minimizar as nossas falhas, apontando para os erros alheios, que é a lógica da trave e do cisco. Você vê um cisco no olho do seu irmão e você não repara que você tem uma longarina nos seus olhos, que você tem uma estaca, um poste, uma trave, que você tem nos seus olhos uma viga. Texto aqui da NVI chama de viga. Tem uma viga nos olhos. Agora é interessante que o olho, quer dizer, o cisco e a viga é só uma questão de perspectiva. É assim, todo mundo tem trave nos olhos. Só para vocês entenderem, todo mundo tem uma trave, tem uma viga nos olhos. Só que, por causa da distância, a sua viga parece para mim como um cisco. E a minha viga parece para você como se eu tivesse com um cisco. Aí Jesus diz assim, porque é uma questão de perspectiva, entenderam? Perspectiva, uma coisa longe fica pequenininha. Quem já andou de avião e olhou lá de cima os carrinhos, lá de cima do avião você vê as casinhas bem pequenininhas, vê o carrinho passeando bem pequenininho, nem vê gente. Que é uma questão de perspectiva. Uma trave bem longe, ela fica do tamanho de um cisco. E um cisco bem pertinho fica do tamanho de uma trave, entenderam? Então todo mundo tem trave. E o problema nosso é o seguinte, é que ninguém está cuidando da sua própria trave, está todo mundo se preocupando com a trave do outro. Só que a trave do outro, por causa da distância, para mim é um cisco. Todo mundo tem trave nos olhos. O problema nosso é que ninguém quer ver a sua própria. Está todo mundo se preocupando com a do outro. E essa é um artifício que a gente faz para minimizar a nossa própria consciência do que somos. Um dia desses, algum tempo atrás, já faz tempo, eu fui passar um dia na penitenciária do Carandiru, que recentemente foi implodida, os últimos prédios se acabaram. E andando lá pela penitenciária do Carandiru, eu aprendi algumas coisas interessantes lá. Primeiro é que eu vi que preso não se refere ao crime pelo crime, ele se refere ao Código Penal. Preso não fala assim, eu cometi estupro, o meu é latrocínio. Ele cita o Código Penal. Então eu estava conversando com um lá, crente. Isso aí, meu irmão, você vai ficar aqui quanto tempo? 17. Aí eu digo, e qual foi assim a causa que você... Aí ele, código tal. Aí eu não sei nada de Código Penal, só sei 171. Eu não sei nada, eu fiquei assim, né? E o outro, e o seu? E aí ele, código tal. E o seu, código tal. Aí a pessoa que estava me ciceroneando lá pelos corredores do Carandiru, eu falei, mas esse negócio dos códigos aí, eu tô perdidozinho nos códigos. Aí ele disse, pastor, aqui ninguém se refere ao crime, aqui se refere ao Código Penal. E uma coisa que eu descobri é que preso conhece lei melhor do que muito advogado. Os presos sabem tudo do Código Penal. E lei de execução, e disso, daquilo, e conversa como se fosse um advogado. E quando eu saí do Carandiru, eu fiquei pensando por que eles não se referem ao crime pelo nome, e sim ao número do código, que é uma forma de aliviar a culpa. É muito mais fácil você dizer, eu fui preso pelo código 12, do que você dizer, eu fui preso por tráfico, sou traficante. É muito mais leve, ou não é? Muito mais leve você dizer, fui preso pelo código tal, do que você dizer, eu sou um homicida. E o meu é latrocínio. Você não gosta de dizer esses nomes. Que é mais ou menos a lógica que eles lá tem dentro da cadeia, inclusive é essa. Que o cara que roubou, ele tem desprezo pelo que matou. Porque ele diz assim, olha, ainda bem, meu é só roubo. O outro lá, eu só matei um. Aquele lá matou 10. E o que matou 10, assim, não, mas eu matei, mas... Assim, matei não, doutor. Matei não, só enfiei a faca, porque quem mata é Deus. Não é que ele... E ele diz assim, matar não é tão ruim. Ruim é o que praticou o latrocínio, estupro seguido de morte. Quer dizer, eles escalonam entre eles quem é mais perverso do que o outro. Aí quando eu saí de lá, eu pensei, nós fazemos a mesma coisa. E é isso que Jesus denuncia aqui. Nós fazemos a mesma coisa. A gente fica olhando o defeito do outro e dizendo assim, ainda bem que o meu não é tão ruim assim. Eu, pelo menos, não faço isso que ele fez.
Eu, pelo menos, não faço aquilo que ele fez. O meu é um códigozinho leve, o dele é um códigozão aí dele. É a questão da trave e do cisco. É a questão de você não querer ver. Então, Jesus estabelece aqui 3 princípios sobre a vida. A vida é mais bem vivida quando não é vivida na lógica da reciprocidade. A vida é mais bem vivida quando a gente se conscientiza de que nós estamos carregando alguém para algum lugar. E se você sabe que está carregando alguém para algum lugar e que tem gente que está carregando você para algum lugar, e você se conscientiza disso, que você pode estar levando alguém para o barranco, para o buraco, você vive com mais cautela e com mais amor. E em terceiro, a vida é mais bem vivida quando nós não tentamos minimizar os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos pecados, apontando e indicando que o outro é pior do que a gente porque fez aquilo e a gente não fez, que é a questão da trave e do cisco. E aí, em cima disso, eu queria estabelecer com vocês alguns conselhos. São 3 princípios, mas deixa eu dar alguns conselhos de como é que a gente pode viver bem. Porque se a gente aprender a viver bem aqui, a gente aprende e se candidata a viver bem no céu. Os melhores cidadãos do céu são as pessoas mais conscientes da vida na terra. Como? Deixa eu lhe dar algum conselho. Primeiro conselho que eu queria dar para você: tome muito cuidado para você não presumir culpa antes do juízo. Não presuma culpa antes do juízo nas suas relações com as pessoas. Não deixe que você já estabeleça a culpa do outro antes mesmo de averiguar, de saber, de conhecer. Não se apresse a ser juiz do outro. E pior ainda, não deixe. Aliás, isso é um princípio básico do direito. O princípio básico do direito é que todos são a priori inocentes. Você não pode a priori estabelecer a culpa e depois fazer o juízo, o julgamento, só para provar a culpa que já está estabelecida. Você tem indícios, mas você não tem a culpa. A culpa só depois de julgado. E é isso que Jesus quis dizer nas nossas relações. Que um dos princípios do direito é esse, né? O ônus da prova é de quem acusa e não de quem se defende. Então o que Jesus quis dizer é isso: não estabeleça, não deixe que o juízo se apresse. Deixa eu só explicar o que eu estou querendo dizer com ilustração. Tinha um senhor viúvo que morava numa floresta, caçador, que tinha um cão de guarda, um pastor alemão, treinado, adestrado. Vivia ele, o filho e esse cão de guarda. Um dia ele saiu para caçar e deixou o filho aos cuidados do cão de guarda, porque ele tinha que caçar para comer. Saiu para caçar. Está caçando na floresta o dia inteiro. Quando ele volta no fim da tarde, à distância, antes de chegar em casa, ele vê o cão de guarda lambendo os lábios, melado de sangue, um rastro de sangue atrás, na porta da casa. Vez por outra lambia os lábios. Quando o caçador viu o cão de guarda lambendo os lábios na porta da casa, cheio de sangue, imediatamente ele armou a arma e atirou um tiro certeiro na cabeça do pastor alemão. O cachorro morreu. Ele saiu correndo na direção de casa, abriu a porta e foi seguindo o rastro de sangue. E quando chegou no corredor da casa, 2 lobos estavam mortos no corredor da casa. E ele abriu a porta do quarto. O filhinho estava são e salvo dentro do berço. O cachorro tinha salvo a vida do filho. E ele, porque se apressou no juízo, matou aquele que tinha sido o defensor do seu filho. E Jesus disse: não julguem, não deixe que as suas antipatias, as suas emoções determinem as provas antes de você saber. Porque às vezes a gente está inquieto, às vezes a gente não gosta do outro, e quando a gente não gosta do outro, a gente já julgou ele. E o que fez a gente julgar foi a nossa indisposição, nossa antipatia. E às vezes a nossa antipatia é tão
tendenciosa, que tudo que acontece e que o outro faz só confirma aquilo que a gente estabeleceu que ia fazer. Então, assim, tem muita gente que eu não gosto. Eu não gosto de certas pessoas. Aí tudo que aquela pessoa faz, pra mim, só prova o que eu sempre achei. Entendeu? Eu sempre pensei isso mesmo dessa pessoa. E tem muita gente que não gosta de mim. Um monte de gente que não gosta de mim. Me acha horrível. Eu imaginar que uma pessoa não gosta de mim. Não, eu não gosto daquele pastor, ele é grosso, ele é pedante, é orgulhoso, é vaidoso. Não vou, mas vamos lá, rapaz, vamos lá, não sei o que, vem. Com o coração, quero saber desse cara. Se eu for levantar a oferta e dizer, irmão, nós temos que pagar esse prédio, tem misericórdia, Jesus está vendo? Isso é um ator maravilhoso, só para, tirar o dinheiro de vocês. Se eu chegar e dizer, irmãos, tá vendo? Tudo que eu fizer, se eu elogiar a Ponte Preta, ele vai dizer, tá vendo? É um diplomata, corintiano que elogia Ponte Pretano não pode prestar. Tudo que ele fala, não adianta. E o que Jesus quis dizer foi, amigo, não permita que isso na sua vida seja determinante nas suas relações. Por isso é que ele começa dizendo, não julguem. E é interessante que o versículo 37, ele não é composto de várias frases, ele é uma só coisa. Não julguem, não condenem, perdoem. Então, é como se a gente estabelecesse na nossa vida que nós não vamos deixar o caminho mais fácil, que é o caminho do quê? É o caminho da gente antipatizar o outro e a gente já estabeleceu um juízo sobre a cabeça daquela pessoa e aquela pessoa não tem possibilidade de se recuperar nunca. O Carlos Drummond de Andrade fez um poema, escreveu um poema que é muito lindo. Ele chama Reverência ao Destino, que é isso. É muito mais fácil você condenar, você julgar, você alijar o outro do que você caminhar com ele no perdão. Olha como é lindo o poema do Carlos Drummond de Andrade. Falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressem sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer e o quanto queremos dizer antes que a pessoa se vá. Fácil é julgar pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. Difícil é encontrar e refletir sobre os seus erros, ou tentar fazer algo diferente que já fez muito errado. Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso, e com confiança no que se diz. Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre esta situação. Difícil é vivenciar esta situação e saber o que fazer ou ter coragem para fazer. Fácil é demonstrar raiva, impaciência quando algo o deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita e te entende, e assim que perdemos pessoas especiais. Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil é mentir para o nosso coração. Fácil é ver o que queremos enxergar. Difícil é saber que nos iludimos com o que achávamos ter visto. Admitir que nos deixamos levar mais uma vez. Isso é difícil. Fácil é dizer oi, como vai? Difícil é dizer adeus, principalmente quando nós somos culpados pela partida de alguém das nossas vidas. Fácil é abraçar, apertar a mão, beijar de olhos fechados. Difícil é sentir a energia que é transmitida, aquela energia que toma conta do corpo como uma corrente elétrica quando nós estamos em contato com a pessoa correta. Fácil é querer ser amado. Difícil é amar completamente só.
Amar de verdade, sem ter medo de viver, sem ter medo do depois. Amar e se entregar e aprender a dar valor somente porque Ele te ama. Fácil é ouvir a música que toca. Difícil é ouvir a consciência, acenando o tempo todo, mostrando nossas escolhas erradas. Fácil é ditar regras. Difícil é segui-las. Ter a noção exata das nossas próprias vidas, ao invés de ter noção da vida dos outros. Fácil é perguntar o que deseja saber. Difícil é estar preparado para escutar essa resposta, ou querer entender a resposta. Fácil é chorar, sorrir quando dá vontade. Difícil é sorrir com vontade de chorar. Chorar de rir quando chega a alegria. Fácil é dar um beijo, difícil é entregar a alma, sinceramente, por inteiro. Fácil é sair com várias pessoas ao longo da vida. Difícil é entender que pouquíssimas delas vão te aceitar como você é e te fazer feliz por inteiro. Fácil é ocupar um lugar na caderneta telefônica do outro. Difícil é ocupar o coração de alguém, saber que se é realmente amado. Fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Tome muito cuidado, meu irmão, porque é fácil. E aí agora sou eu que estou falando, não é mais o Drummond. É fácil a gente julgar e apontar o dedo, mas é muito difícil a gente participar do processo de perdão e de reconstrução de uma vida. E Jesus tinha razão. Não julguem, porque vocês não serão julgados. Não condenem, porque você não vai ser condenado. Perdoem, e vocês serão perdoados. Segundo, primeiro eu disse, tome cuidado. Segundo, lembre-se que as pessoas são mais inclinadas a retribuir afetos do que ódios. Se eu lhe der ódio, o que eu recebo é ódio. Se eu lhe der amor, eu recebo amor multiplicado. Multiplicado. Porque as pessoas, quando pagam de volta, eles pagam de volta com mais alegria o que é bom do que o que é ruim. E Jesus diz isso no versículo 38. E por muito tempo eu usei o versículo 38 com respeito a negócio de prosperidade, de dinheiro. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí, quando eu estava estudando esse texto essa semana, eu falei, meu Deus, como é que pode? Por tantos anos eu usei esse texto com negócio de dinheiro, de dar para receber. E o que Jesus diz, dai e dar-se-vos-á, ele está falando do quê? Dai e dar-se-vos-á o quê? Basta a gente ler o versículo anterior. Qual é o contexto? Dai e dá o quê? Para você receber de volta. Não julgue, não condene. Aí ele manda a gente dar uma coisa, o quê? Perdão. Quando ele diz aqui, dai e dar-se-vos-á, não é dinheiro. Eu posso até usar, se eu quiser, o versículo para ele significar dinheiro, mas não é isso que Jesus está falando. Eu posso pegar esse texto, tirar do contexto e dizer, olha, tem um versículo na Bíblia que diz, dai e dar-se-vos-á. E a gente usar isso para dinheiro, usar isso para oferta missionária. Pode usar, mas não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ele está falando de perdão. Como se ele estivesse dizendo assim, se você quiser viver com abundância de perdão e de misericórdia na sua vida, use isso com outros, porque a medida que você medir é a medida que você vai ser medido. Quando nós semeamos bondade, nós colhemos safra de bondade. E quem já foi aqui numa feira e já fez compra em feira livre, sabe o que eu estou dizendo. Fica aquele saco de arroz, saco de açúcar, de trigo, que o feirante pega assim a medida para tirar o trigo, tirar o arroz, o açúcar. E não sei se vocês já viram que às vezes ele dá uma sacudida, bate 2 vezes no chão, para que o saco fique compacto e caiba mais. Jesus diz, dai perdão, porque você vai receber de volta boa medida, recalcada, sacudida, batida de volta e transbordante. Porque com a medida que nós medirmos, é a medida que nós vamos ser medidos. Então,
A gente precisa aprender esse princípio na vida, lembre-se disso. Você quer perdão na sua vida? Seja perdoador. Você quer ter misericórdia de Deus na sua vida? Seja misericordioso. Você quer ser compassivo na vida? Seja compassivo. Terceiro, conscientize-se. Primeiro foi, tome cuidado. Segundo, lembre-se. Terceiro, conscientize-se. Sempre há alguém se inspirando em você. Alguém está prestando atenção à sua vida. E quando alguém está prestando atenção à sua vida, você é responsável por conduzir ou não essa pessoa para o buraco. Alguém está olhando para você. Quem está olhando para mim? Eu não sou ninguém. Opa, alguém está olhando para você. E o seu estilo de vida, as suas opções, o seu comportamento, a maneira como você age, as escolhas, os valores que você adota, esses valores, escolhas e opções estão influenciando outras pessoas. Por isso é que Jesus disse, pode um cego conduzir outro cego. Não, os dois vão cair no barranco. Alguém no seu prédio, alguém com quem você conviveu, está com você na memória, está guardando você lá dentro do coração e está dizendo assim, fulano de tal foi uma inspiração na minha vida. Ele viu você cantar, talvez numa igreja, talvez ele viu você dar um testemunho em algum lugar, e hoje ele olha para você e ele diz assim, eu queria aquela pessoa hoje perto de mim aqui. E aí você é que tipo de inspiração para essa pessoa? Qual a resposta que você dá para essa pessoa? Desse dia eu ouvi um adolescente com uma camiseta que dizia assim, não me siga, eu também estou perdido. Tem gente, essa é a mensagem que muitos de nós estamos passando para as pessoas, não me siga. Não me siga, não olhe para o meu casamento, que isso aqui é um desastre. Não olhe para a minha vida financeira, que eu sou uma vergonha. Não olhe para os meus critérios, porque eu sou o caminho do desastre. Eu sou um cometa que está indo para o buraco, não me siga. Não venha na cauda desse cometa, porque a cauda desse cometa é uma cauda que vai levar para o desespero e para a morte. É essa a missão. Talvez você não fale com as palavras, mas você fala com a sua vida, e a pessoa vai para o buraco, e você nem sabe que ele foi para o buraco, e quem levou ele para o buraco foi você. Nós tivemos um rapaz na Bethesda chamado Marcos. Nós fizemos um ar livre. Ar livre é um culto, praça pública. Os crentes fazem uma roda assim, canta 5, 6 músicas, alguém dá o testemunho e o pastor prega. E o Marcos deu testemunho que Jesus tinha transformado a vida dele, que ele tinha sido um rapaz que tinha sido preso, tinha sido jogado na cadeia, e que ele tinha sido uma vergonha para os seus pais, e que ele foi preso várias vezes, etc. Deu testemunho em praça pública. Alguns meses depois o Marcos se desviou do evangelho, saiu da igreja, foi embora. Passados aí uns 4, 5 meses, o Marcos está num bar, fumando, bebendo cachaça com os amigos, embriagado já. E um dos atendentes do bar chega para o Marcos e diz assim, Marcos, não sabia o nome dele, rapaz, há 4 meses atrás eu estava numa praça pública e eu ouvi você falar, e desde aquele dia a sua vida tinha inspirado a mim, e eu venho todos os dias dizendo para mim, eu ainda vou sair desse bar, eu ainda vou sair desse bar. E hoje, quando eu chego aqui e vejo você embriagado, com um toco de cigarro na canto da boca, falando pornografia, hoje o meu mundo desmoronou. E foi ele que contou para mim essa história. O Marcos contou essa história para mim. Disse, Ricardo, naquele dia eu me senti o mais miserável de todos os homens. Eu era um cego, guiando outro cego para o inferno. Não era eu que estava indo para o inferno, eu estava levando o outro para o inferno. Pai, você e sua mulher, quando estão conversando no carro, quando você está dialogando em casa, as coisas que você faz, as observações, seu estilo de vida, suas opções éticas, seus comportamentos espirituais, eles estão inspirando pessoas que você nem imagina. Tem alguém que está andando na cauda da sua vida, e eu estou andando na cauda de outros. Você está andando na cauda de outro. Quem é que está inspirando você? Porque todo mundo está afetando todo mundo. Todo mundo está transformando todo mundo.
Que rumo vai levar a sua vida e quem você está levando nas opções que você está fazendo. E deixa eu só terminar dizendo assim: conscientize-se. Por último, não esqueça, aquilo que mais lhe importuna no próximo é uma deficiência que você tem em você mesmo. Aquilo que mais você não gosta no outro, geralmente é uma coisa que nós temos em nós mesmos. Porque é o cisco e a trave, entendeu? Às vezes as pessoas que mais me enervam é porque ele tem uma trave do tamanho da minha e eu não gosto de olhar para ele porque ele se parece comigo. Eu já vi assim na minha própria vida. Quando eu me torno severo demais numa posição é porque eu estou querendo camuflar um defeito meu. As pessoas que são rígidas demais, eu já aprendi isso. Gente que não tem humanidade, é rígido, seco, grosso, estúpido. Pode prestar atenção. Ele está varrendo alguma coisa para debaixo do tapete da vida dele. Porque se ele for consciente das traves que ele tem no olho dele, ele é mais misericordioso. Ele vai dizer: opa, calma. Então assim, tome muito, não esqueça disso, que aquilo que você mais se importuna é geralmente aquilo que você mais tem. Por isso é que a gente tem que ter sempre consciência de quem nós somos diante de Deus. E eu vou terminar dizendo só isso aqui. Acredite, você tem mais o que consertar do que imagina. Tem mais coisa na sua vida que precisa de conserto do que você imagina. É igual um carro velho que você leva no mecânico. Já levou um carro velho no mecânico, o mecânico olha e diz: E você diz: e aí? Ele disse: sei não, não sei nem por onde começar. Um dia desses eu fui fazer um exame de rim, e aí me deitei lá, o médico pegou lá da ultrassonografia e foi passando aqui, ó, meus rins aqui, pra fazer um exame, pra saber como é que estavam os meus rins. Aí quando ele passou num dos rins, eu nem me lembro mais qual, ele passou num, ele fez Aí eu gelei, né? Nem me mexia, paralisado aí. Aí ele ficou só ali em cima. Ele olhava, fazia assim. Eu digo: rapaz, esse teu tá me matando, fala alguma coisa, me ajuda. Aí ele disse: não, tem um pequeno cisto aqui, mas é um achado de exame, não se preocupe não. Aí Deus, quando passa a máquina de ultrassonografia na gente, ele faz é por todo lado. Todos nós temos isso. Eu tenho muita coisa que precisa ser consertada na minha vida, irmãos. Eu sou um projeto inacabado de Deus, sou mesmo. Eu não estou dizendo isso com demagogia, não. Não estou dizendo isso com demagogia, não. Porque às vezes eu chego na presença de Deus e digo: Senhor, eu já andei tanto contigo, Senhor. Só que eu prego o evangelho já faz 30 anos pregando o evangelho, Senhor, e eu me sinto como que se eu tivesse ainda começando. Às vezes eu cometo os erros mais elementares, eu faço as besteiras mais bobas. Às vezes eu sou um projeto inacabado de Deus. O que é que eu tenho de tão especial para ficar apontando o dedo no cisco do olho dos outros, se eu sou tão carente de Ti, Senhor? Eu sou carente de Deus. Meu amigo, Deus tem tanta coisa para consertar na sua vida, tanta coisa para consertar nos nossos valores.